O padrão da oração. Jesus realizou muitos milagres. No decorrer do seu ministério, ele andou sobre as águas, transformou água em vinho, curou enfermos, ressuscitou mortos. Como João disse, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. João 21, 25. Sempre me admiro de que os discípulos não tenham perguntado a Jesus como andar sobre a água, como aquietar uma tempestade ou como realizar qualquer de seus outros milagres. Entretanto, eles pediram a Jesus que os ensinasse sobre a oração. Observe que eles não pediram a Jesus que os ensinasse como orar. Em vez disso, eles rogaram: ensina-nos a orar como também João ensinou os seus discípulos. Lucas 11:1. Estou certo de que os discípulos viram com clareza a inseparável relação entre o poder que Jesus manifestava e as horas que ele gastava em solidão, conversando com seu Pai. A instrução que Jesus deu sobre a oração vem até-nos tanto do Sermão do Monte, em Mateus 6, como de Lucas 11. Jesus prefacia seus comentários sobre o padrão para a oração com essas palavras: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe do que tendes necessidades, antes que lhe o peçais. Portanto, vos orareis assim. Mateus 6, 5-9. Observe que Jesus disse: vós orareis assim, e não vós orareis esta oração, ou fareis esta oração. Há algumas perguntas sobre se Jesus não queria dizer que devemos repetir sempre esta oração. Não estou atacando o uso da oração do Pai Nosso. Não há certamente nada errado em seu uso na vida pessoal do crente ou na vida devocional da igreja. Contudo, Jesus não estava nos dando uma oração a ser recitada, e sim um padrão para nos mostrar a maneira como devemos orar. Jesus estava nos dando um esboço de prioridades ou de coisas que devem ser prioridades em nossa vida de oração. Consideremos, uma por vez, as sessões da oração do Pai Nosso. Pai Nosso. As duas primeiras palavras da oração são radicais, conforme usadas no Novo Testamento. A palavra Pai não era a forma básica de dirigir-se a Deus achada na comunidade da Antiga Aliança. O nome de Deus era inefável. Uma pessoa não se dirigia a Ele com qualquer grau de intimidade. O termo Pai quase nunca era usado para falar com Deus ou para dirigir-se a Ele em oração no Antigo Testamento. Mas, no Novo Testamento, Jesus nos trouxe a um relacionamento íntimo com o Pai, destruindo a separação simbolizada pelo véu do templo. Jesus nos deu o incomparável privilégio de chamar Deus de Pai. Jesus foi o primeiro a mostrar que a oração é uma conversa pessoal com Deus. Jesus, que falava aramaico, usou a palavra aramaica Abba, melhor traduzida, pai ou papai. Podemos quase ouvir o clamor de alarde dos discípulos a ver o semblante de admiração em sua face.
Você não está dizendo realmente isso, Jesus. Você não pode estar falando sério. Não temos nem mesmo permissão de falar o nome de Deus em voz alta. Não o chamamos de Pai, quanto menos de Papai. Ironicamente, hoje vivemos em um mundo que supõe que Deus é o Pai de todos, que todos os homens são irmãos. Vemos isso em expressões como a paternidade de Deus e a irmandade dos homens. Mas, em nenhuma passagem, as Escrituras dizem que todos os homens são nossos irmãos. Elas dizem realmente que todos os homens são nossos próximos. Há um sentido restrito em que Deus é o Pai de todos os homens, como o doador e sustentador da vida, o progenitor por excelência da raça humana. Mas na Bíblia nada indica que um indivíduo pode se aproximar de Deus em um sentido familiar. A única exceção é quando essa pessoa é adotada na família de Deus por expressar fé salvadora na expiação realizada por Cristo e se submeter ao seu senhorio. Somente quando isso acontece, a pessoa obtém o privilégio de chamar a Deus de Pai. Aqueles que o receberam, deu-lhes o poder, a autoridade, deu-lhes o privilégio de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 1,12. Somente quando isso acontece é que Deus chama os homens de filhos. A palavra grega exousia, traduzida poder, denota a liberdade de agir e a autoridade para essa ação. Chamar a Deus de Pai sem a credencial própria de filho é um ato de presunção e arrogância extrema. Não achamos a ideia de uma paternidade e irmandade universal na introdução da oração do Pai Nosso. Essa suposição cultural tácita nos leva a não compreender o que Jesus está dizendo. Em primeiro lugar, a paternidade de Deus não pode ser admitida como certa por toda pessoa no mundo. Jesus é a única pessoa que tem o direito de dirigir-se a Deus desta maneira, pois somente Ele é o monógenes, o unigênito do Pai. João 1,12. Havendo existido desde toda a eternidade, há um relacionamento filial singular com o Pai. Se há paternidade e irmandade universal em algum sentido, ela teria de ser vista na conversa de Jesus com os fariseus em João 8. Os fariseus estavam reivindicando serem filhos de Abraão, descendência de Deus por associação ancestral. Jesus os desafiou quanto a isso, dizendo: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurai matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. João 8, 39 a 40 e 44. Há uma distinção clara entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus ouvem a sua voz e lhe obedecem. Os filhos do diabo não ouvem a voz de Deus. Eles lhe desobedecem por fazerem a vontade de seu pai, Satanás. Há apenas duas famílias, e todas as pessoas pertencem a uma ou a outra dessas famílias. Todavia, ambos os grupos têm uma coisa em comum. Os membros de cada família fazem a vontade de seu respectivo pai, ou Deus, ou Satanás. Se examinarmos o Novo Testamento, fazendo perguntas a respeito de quem são os filhos de Deus, a resposta é clara. O Novo Testamento não é impreciso nem enigmático quanto a este assunto. Romanos 8, 14 e 17 diz isto: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado,
mas recebestes o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. No versículo 14 desta passagem, a palavra todos é o que se chama de forma enfática para indicar uma exclusividade. O versículo seria melhor traduzido assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, somente esses são filhos de Deus, ou unicamente esses são filhos de Deus. Paulo nos ensina que é somente pelo Espírito Santo que podemos chamar a Deus de nosso Pai. O significado disto, no Novo Testamento, é que somos filhos, não filhos ilegítimos, porque estamos em união com Cristo. Nossa filiação não é automática, não é herdada e não é uma necessidade genética. Antes, ela é derivada. A palavra do Novo Testamento para essa transação é adoção. Por causa de nosso relacionamento de adoção com Deus, por meio de Cristo, nos tornamos co-herdeiros com Cristo. É somente porque estamos com Cristo e Ele está em nós que temos o privilégio de dirigir-nos a Deus como nosso Pai e aproximarmos-nos dele em um relacionamento filial. Martinho Lutero disse certa vez que se pudesse apenas entender as primeiras duas palavras da oração do Pai Nosso, ele nunca mais seria o mesmo. A palavra nosso significa que o direito de chamar a Deus de Pai não é apenas meu. É um privilégio coletivo que pertence a todo o corpo de Cristo. Quando eu oro, não chego diante de Deus como um indivíduo isolado, mas como um membro de uma família, uma comunidade de santos. Nos céus. Na época em que Jesus falou essas palavras da oração do Pai Nosso, havia um debate sobre o local exato da presença de Deus. Na conversa entre Jesus e a mulher no poço, Jesus enfatizou que Deus é Espírito e, como tal, não pode ser localizado em um lugar específico. João 4. Ele não estava nem no Monte Gerizim, como ela pensava, nem em Jerusalém, como acreditavam alguns dos judeus. Deus é onipresente. Não há restrições finitas à sua presença divina, mas Cristo falou de seu Pai como quem estava no céu. Por quê? Cristo estava falando sobre a transcendência de Deus. Visto que Deus não é parte deste processo mundano, Ele não é parte da natureza. Ele não pode ser confinado a uma localidade. O Deus a quem nos dirigimos está acima e além dos limites finitos do mundo. A frase inicial da oração do Pai Nosso nos apresenta uma tensão dinâmica. Embora nos aproximemos do Senhor numa atitude de intimidade, há ainda um elemento de separação. Podemos nos achegar a Deus e chamá-lo Pai, mas esse relacionamento filial não nos permite ter o tipo de familiaridade que produz desrespeito. Devemos achegar-nos a Ele com ousadia, sim, mas nunca com arrogância ou presunção. Pai Nosso fala de proximidade com Deus, mas nos céus destaca sua singularidade, sua separação. O ensino é este: quando oramos, temos de lembrar quem somos e a quem nos dirigimos. Pai nosso, que estás nos céus,